Professor? Oi. Ah, não, só não sabia se eu tinha me ouvido antes. Eu só dei o ok. Eu perguntei se vocês estavam vendo a apresentação e ninguém respondeu. Ah, eu abri o microfone aqui, dei o ok, mas acho que passou batido. Tá, beleza. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos PRADs, né, os projetos de recuperação de áreas degradadas. E o PRAD, ele é um documento técnico, né? Então, ele é um documento que você protocola ele numa agência ambiental, né? Na maior parte das vezes é uma agência ambiental estadual, mas ela também pode ser municipal, dependendo da situação. Se, por exemplo, o município tem um conselho municipal de meio ambiente, tem um órgão de fiscalização ambiental, ela pode ser municipal também. E, eventualmente, também pode ser federal, né? Principalmente grandes obras, obras que envolvem mais do que um estado, né? Que, por coincidência, né, essa obra percorre mais do que um estado, ou recuperações de áreas que envolvam unidades de conservação federais. Então, são algumas situações em que o órgão fiscalizador ele pode ser federal. De toda forma, ele é um documento técnico apresentado por um profissional ou um conjunto de profissionais, uma empresa dessa área, ele é previamente avaliado por esse órgão ambiental e, se autorizado, passa a ser executado. A grande questão do PRAD, um bom PRAD é aquele que você entrega para uma pessoa, a pessoa lê aquilo que está escrito no PRAD e consegue executar. Então, vocês têm que imaginar um PRAD, esse projeto, como se vocês elaborassem ele, mas quem fosse executar ele seria uma outra pessoa. Então, ele tem que estar tão claro quanto uma pessoa que nunca viu a área, que nunca esteve na área, pega aquele projeto que vocês elaboraram e conseguem executar. Então, isso é um bom PRAD, para vocês terem uma ideia do que significa essa questão da elaboração desse projeto. Eles têm que ser muito claro, muito detalhista nas ações que precisam ser feitas e ser executadas e como elas vão ser avaliadas ao longo do tempo. Né? Então, isso é bem importante em relação ao PRAD. Outra questão importante em relação ao PRAD é que, apesar de ele ser um documento técnico, né, ele precisa ter uma base científica, ou seja, as técnicas que você escolheu, as estratégias que você vai adotar, por que você está fazendo uma coisa e não está fazendo outra, por que tu escolheu determinadas espécies, tudo isso deve ter uma base científica, ou seja, você tem que usar referências científicas para fundamentar as suas escolhas. Então, esses são dois pontos fundamentais dentro de um processo de avaliação de um PRAD. Ele estar muito bem claro o que vai ser feito e ele ter um subsídio, digamos assim, né, científico por trás da proposta que está sendo encaminhada. Não existe, para a maior parte das situações, um modelo pronto de PRAD. Pelo menos não do ponto de vista obrigatório, como obrigatoriamente tem que ser aquele PRAD. Existem algumas iniciativas no sentido de normatizar isso, principalmente trazendo o que é o mínimo que deve conter um PRAD, né? Então, em termos de informações, qual é o mínimo de informações que um PRAD deve conter? Ficou bastante famoso um modelo que o IBAMA desenvolveu de PRAD, que até hoje é conhecido como o modelo antigo do IBAMA, e basicamente chamado modelo antigo porque depois surgiu essa instrução normativa de 2011 que substituiu, digamos assim, esse modelo antigo.
E ele é muito usado até hoje como referência de como elaborar um PRAD, por ele ser muito didático. Depois nós vamos ver uns trechos, pelo menos, dele. E ele é extremamente didático, assim, ele, além de ter os campos para serem preenchidos, ele tem as informações que você deve inserir em cada um desses campos. Então, muito por causa disso, até hoje, ele é bastante usado pelos profissionais como uma referência de um modelo de PRAD. Apesar de que, como eu disse para vocês, não existe definido que tem que ser isso, né? Apenas ele é uma boa referência, né? Também tem algumas instruções do ICMBio, e esse do ICMBio vale muito quando se refere a uma área em restauração dentro ou no entorno de uma unidade de conservação. E aí, no caso específico de Santa Catarina, a Fátima, hoje IMA, né, tem uma instrução normativa que traz alguns procedimentos também. E eu trouxe aqui o exemplo de São Paulo. São Paulo tem uma resolução que não se aplica a Santa Catarina, mas ela é extremamente didática, especialmente quando fala do como avaliar um processo de restauração. E ela também é bastante didática e por isso tem sido muito usada em todo o país, apesar de ser só obrigatório no estado de São Paulo. Bom, em relação ao modelo antigo do IBAMA, inclusive é o arquivo que eu disponibilizei para vocês no Moodle, né? Como eu disse para vocês, ele é bastante didático, ele é muito intuitivo, você vai preenchendo ele e, de certa forma, você vai elaborando o próprio PRAD, né? Então, desde informações básicas de caracterização da propriedade, lá nome, área, tudo isso, né? A questão do responsável técnico pela elaboração e responsável técnico por execução, não necessariamente é o mesmo profissional, em muitos casos, inclusive, são profissionais distintos, né? E aí algumas informações em relação à origem da degradação, caracterização regional da área. Vejam que várias dessas informações que estão aqui, vocês já têm elas prontas quando vocês elaboraram esse diagnóstico preliminar, né? Então é só uma questão de completar as informações. Em relação à área degradada, então não a propriedade como um todo, mas exatamente o local que vai ser recuperado, né? A situação original antes da degradação e a situação após a degradação. E aí, de novo, ele traz informações, né, que podem ser preenchidas. O que é bem importante, tá ali embaixo, ó, podem ser incluídos novos itens, então vocês não precisam obrigatoriamente se ater a isso. Ele é um arquivo Word que é editável, então é possível fazer isso. E também é muito importante a apresentação de fotografias, material fotográfico, croquis das áreas, imagens de satélite, tudo isso é bem importante, pois, como eu disse para vocês, tem que estar muito claro o que vai ser feito, onde vai ser feito e como vai ser feito o PRAD. Tem algumas questões, por exemplo, pontos críticos e fatores dificultadores, né? Aquela questão de problemas com erosão, problemas com espécies invasoras, problemas com o gado. Então, todos esses detalhes que vocês já identificaram, por exemplo, no diagnóstico, devem entrar aqui, né? Objetivos, né, geral e específico. E aqui, cuidado nos objetivos. Cuidado para não prometer o que vocês não conseguem cumprir. Pensem que um PRAD, ele tem uma duração de 3 a 4 anos de execução e monitoramento, né? Então, não coloquem lá que vocês vão recuperar a floresta original, porque isso não vai acontecer em 4 anos, né? Então, no máximo que vocês vão fazer é iniciar esse processo ou dar condições para que esse processo se inicie, né? Mas em 4 anos, vocês não vão ter uma floresta recuperada após
um processo de degradação. Então, sempre cuidado com o que vocês prometem nos objetivos. Tá? Ele também traz alguma questão das metodologias, né? A gente já discutiu isso na aula passada, né? Possíveis, e vejam, não quer dizer que você tem que escolher uma, você pode optar por mais de uma, mas é sempre importante justificar cientificamente por que vocês estão escolhendo aquilo. Qual é a base na qual vocês estão usando para ter feito aquela escolha. De preferência, trabalhar com espécies nativas, conta bastante pontos se você incluir espécies ameaçadas de extinção, então conta pontos significativos no processo de avaliação junto ao órgão ambiental. Se for usar espécie exótica, de preferência que ela tenha ciclo de vida curto, ou seja, jamais trabalhar com espécies que possam gerar contaminação biológica. O que é uma planta exótica de ciclo de vida curto? Por exemplo, uma planta que faça cobertura do solo, uma planta agrícola dessas tradicionais, de adubação verde, por exemplo. Então, são todas possibilidades de usar aí. Depois ela morre com a geada, ela desaparece se não for mais semeada. Se for sombreada, ela também vai desaparecer. Então, são espécies que podem ser pensadas num primeiro momento nessas estratégias. Tem alguns detalhes também sobre a questão das coletas de sementes, né, se for usar. Então, tanto a questão da manutenção da variabilidade genética, então, um número mínimo de indivíduos que devem ser usados, né, e tudo mais. Isolamento da área de fatores físicos ou biológicos, então aí entra muito forte a questão do gado, da erosão, né, isolamento, evitar que, por exemplo, continue entrando água numa área que é de vossoroca, por exemplo, né. Apresentar proposta de intervenção caso algum insucesso possa ser verificado, né? E vejam, esse insucesso não é assim, simplesmente dizer assim, se não der certo a gente corrige. Não, é muito mais técnico que isso, assim, porque se de cara tu já prevê que algum insucesso pode acontecer, então tu deve literalmente já se prevenir disso, né? O que está colocado aqui são fatores eventuais, esporádicos, não que de cara você já sabe que possam interferir nessa questão da restauração. Algumas questões em relação a tratos culturais e intervenções, porque você também, né, deve fazer esse processo de manutenção ao longo desses 3, 4 anos que você é responsável, né? Então, tanto essa questão de usos de adubos orgânicos, de preferência, né, cuidado nessa questão de controle de pragas e doenças, aí entra muito forte o controle da formiga, né, que em muitas situações é complexo, né? E também espécies, né, que possam estar ocorrendo como espécies invasoras, né, de preferência por métodos biológicos ou mecânicos. Em últimos casos, a questão, por exemplo, do uso de herbicida. Então, são detalhes importantes de serem observados. Também tem que apresentar metodologias de avaliação da recuperação. E aqui ele sugere algumas. E quando eu falo sugere, não quer dizer que vocês precisam incluir todas elas. Mas aquelas que vocês forem incluir, vocês devem descrevê-las. Então não basta dizer assim, vai ser feita a avaliação da percentagem de cobertura do solo. Não, tem que dizer como vai ser feito, né? Em que momento isso vai ser feito? Como isso vai ser avaliado? Então, é esses detalhes de como vão ser feitas as atividades é que precisa ficar muito claro no PRAD, né?
Ele traz algumas informações, mas, obviamente, o desenvolvimento do projeto, vocês é que devem trabalhar. Então, esse era o modelo antigo, né, do IBAMA. Tem mais coisas, eu só trouxe algumas informações gerais do que ele cobra, né. Posteriormente a isso, o IBAMA lançou essa instrução normativa, porque ela basicamente complementou algumas informações que antes no formulário só não estavam todas contempladas, né? E basicamente os anexos dessa instrução normativa é o mesmo formulário que a gente viu até agora. Então, ela trouxe informações gerais, mas o anexo, que é o roteiro para a elaboração do projeto, é basicamente o mesmo, né? Então, essa questão, né, de informações, diagnóstico e levantamentos, deve informar métodos e técnicas que podem ser usados de forma isolada ou conjunta. Então, ele está deixando bem claro que você não precisa optar por uma única técnica, né? Espécies nativas da região, espécies ameaçadas de extinção, né, coisas que já estavam colocadas. Em relação às espécies que vão ser usadas, uma coisa que não trazia anteriormente e que passou a ser obrigatório. Então, para nós parece óbvio, mas para muitas situações isso não é tão óbvio assim, né? Então, as espécies que vão ser utilizadas têm que ter família, nome científico, nome popular. Dar preferência por espécies com dispersão zoocórica, ou seja, por aquelas feitas por animais, né? Pequenos proprietários podem usar os sistemas agroflorestais, desde que justificado, né? E o monitoramento desse PRAD deve ser previsto para 3 anos, né? Isso, o mínimo sempre é 3 anos, podendo inclusive ser prorrogado por mais, por período superior, né? E, como eu falei para vocês, os anexos dessa instrução normativa, elas são basicamente o modelo antigo do IBAMA. O ICMBio, então, tem essa instrução normativa de 2014, também para apresentação de PRADs, e, nesse caso, como eu comentei, quando eles estão dentro das unidades de conservação ou nas áreas de entorno. Se vocês olharem, inclusive, os termos são extremamente semelhantes à proposta do IBAMA, né? Então, basicamente, eles pegaram a proposta do IBAMA e deram uma incrementada. Então, os termos são muito próximos e muito semelhantes, e as exigências também. Os métodos de recuperação, né, definido conforme características bióticas e abióticas. Olha o que é interessante que eles trazem aqui: fundamentado na literatura e justificado. Então, vejam, se vocês vou trabalhar com nucleação, tem que ter uma fundamentação, tem que estar justificado. Eu vou trabalhar com plantio de mudas, tem que ter uma fundamentação, tem que estar justificado. E aqui ele fala, né, da questão do plantio de espécies nativas, transposição de solo, serrapilheira e tal, como possíveis técnicas. Proteção em relação a qualquer fonte de degradação, a gente já comentou, espécies invasoras, gado, fogo. Espécies exóticas, desde que não sejam invasoras e justificadas, podem ser usadas. E também a mesma observação em relação ao uso de insumos químicos, herbicidas, formicidas, né? As espécies identificadas por família e nome científico, pode ser usado sistemas agroflorestais quando for pequeno produtor ou comunidade tradicional, e no caso do ICMBio, o período é 4 anos. Do IBAMA era 3, do ICMBio são 4 anos. Bom, a instrução normativa da Fátima, do IMA,
ela fala pouquíssimo de como deve ser feito o PRAD. Ela fala muito mais quais são os procedimentos burocráticos dentro do órgão ambiental para tramitar um PRAD. Então, tem alguns procedimentos burocráticos que o profissional, né, tem que fazer para tramitar esse PRAD dentro do órgão ambiental. Então, desde a questão mais de requerimentos, né, endereço e tudo mais, projeto de recomposição topográfica e paisagística, isso vale principalmente para obras de construção civil, como barragens, estradas e assim por diante, né? Dificilmente a maior parte dos projetos que vocês trabalham, por exemplo, vai ter essa questão de recomposição topográfica, mas eventualmente pode ser. Descrição qualitativa e quantitativa de espécies, né, sistemas de plantio e condução com as recomendações técnicas, né, caso opte por isso, cronograma de manutenção e monitoramento, ART, relatórios, na verdade eu esqueci de falar, mas tanto IBAMA quanto ICMBio, quanto a Fátima também, todos eles pedem relatórios anuais. Então, com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, né, dependendo da situação, vão ter que ter os relatórios para os órgãos ambientais. E aqui outros itens que são ali, que não são tão importantes, mas as taxas e outras informações. Já a resolução de São Paulo, como eu comentei com vocês, ela fala sobre alguma questão, também sobre os projetos de recuperação de áreas degradadas, né? E também ela detalha bem mais como isso tem que ser avaliado, o que é uma vantagem em relação aos outros, né? Então, os projetos devem ter as etapas, né, de diagnóstico, o PRAD propriamente dito, depois isso é implantado, vem a etapa de manutenção e monitoramento e, por fim, a conclusão. A conclusão, ela só ocorre lá no final do processo como um todo. Então, o diagnóstico, né, algumas questões importantes de serem verificadas, isso vocês já, de certa forma, fizeram, né? Aqui eu só vou destacar alguns, né? O potencial de regeneração natural, os fatores de perturbação e também a questão da ocorrência de espécies exóticas, né? Então, são alguns dos pontos que são importantes de serem avaliados. Em relação a métodos, né, a questão da regeneração de espécies nativas, plantio de espécies nativas, intercalar plantio com regeneração, e também a questão de intercalar espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo com espécies nativas, né? Eles não falam claramente, não usam o termo, mas basicamente isso são os sistemas agroflorestais. Um ponto bastante importante em relação especialmente à condução da regeneração natural, como está colocado aqui, e justamente para evitar aquele ponto que a gente comentou em relação às pessoas imaginarem que a condução da regeneração natural é simplesmente abandonar a área, né? Então ele só pode optar por essa estratégia quando realmente constatar que existe um efetivo potencial para essa regeneração. E nesse caso, o diagnóstico é a ferramenta que vai permitir chegar a essa conclusão. E a conclusão do projeto? Diferente um pouco de Santa Catarina, por exemplo, que fala em 36 meses, ou mesmo das questões do IBAMA e ICMBio, no caso de São Paulo,
conclusão do projeto, ela é condicionada a você atingir valores mínimos em relação a alguns parâmetros que você tem que avaliar a campo. Então, quando você comprova que você atingiu esses parâmetros mínimos, é que você pode, literalmente, finalizar esse projeto junto ao órgão ambiental. Isso é uma questão interessante, porque muitas vezes, né, por exemplo, 3 anos. 3 anos realmente é um período extremamente curto para a gente saber se aquela área vai se desenvolver adequadamente ou se está em condições de se adequadamente se desenvolver, né? No entanto, muitas situações os projetos são encerrados sem ter essa garantia. E no caso de São Paulo, esses valores mínimos, eles acabam ajudando nesse processo de avaliação propriamente dito, né? Isso, se vocês olharem essa resolução, ela tem esses valores para as florestas ombrófilas estaduais, restinga e também a região do Cerrado, no caso do estado de São Paulo, né? Então, vejam que são dados em relação especialmente à cobertura do solo com vegetação nativa, a densidade de indivíduos nativos regenerantes e também o número de espécies nativas regenerantes presentes na área. Então, são os 3 principais parâmetros utilizados para fazer essa avaliação. Bom, como que eles fazem esse levantamento propriamente dito? Eles estabeleceram um protocolo para isso, né, que é dado por essa portaria, né, de 2015, onde que eles montam parcelas que tem 25 por 4 metros, como está indicado aí para vocês na imagem abaixo. E o número de parcelas, ela varia um pouco conforme o tamanho da área do projeto, mas sempre é no mínimo 5 parcelas que tem que ser utilizadas, né, para fazer esse tipo de levantamento. E aqui, então, tem uma amostra, né, de como seria essa parcela, basicamente uma linha de 25 metros, e você faz a avaliação 2 metros de cada lado dessa linha, né? Então, inclusive, é um método bastante prático e bastante rápido de fazer o levantamento a campo, né? 2 pessoas conseguem fazer esse tipo de levantamento sem grandes dificuldades. E aqui tem um esquema, mais ou menos, para tentar exemplificar o que eles levam em consideração, por exemplo, quando fala em cobertura do solo com vegetação nativa, que era aquele primeiro parâmetro de avaliação, né? Então, se vocês olharem nesse caso, tem nos 25 metros que estão colocados aí, né? Tem uma parte inicial ali bem na esquerda que tem vegetação exótica. Então, esses 2,5 metros primeiros aí não contam. Depois, lá no meio, tem 1,60 metros, que é uma clareira, então também não conta, né? E lá no final tem uma área, né, bem na direita, com bastante cobertura, mas é uma espécie exótica. Então, ela também não conta. Então, desses 25 metros, quantos por cento, né, estão cobertos por vegetação nativa? Nesse exemplo que está no slide para vocês, 58%, ou seja, 14,5 metros. Em relação a... Aqui é o mesmo parâmetro, mas para vegetações que não são arbóreas, né? Vejam que daí é um pouquinho diferente. Nessa anterior, a gente tem um esquema basicamente de projeção de copa, né? Enquanto que aqui, como não tem copa, por não ser indivíduos arbóreos, né, a gente tem uma questão de ocorrência dessas vegetações mais rasteiras, gramíneas, né, em relação a essa mesma linha.
Então, se é espécie exótica, não conta. Se tem solo exposto, também não conta. Então, é só uma variação desse mesmo parâmetro para essas regiões. E aqui, em relação à representação dos indivíduos nativos regenerantes, né? Então, é a mesma parcela, né, dentro dessa área de 25 por 4, 100 metros quadrados, quantos indivíduos regenerantes eu tenho. Então, nessa figura 8 primeiro, né, se vocês olharem, todas as setinhas vermelhas estão apontando esses indivíduos regenerantes. Vocês saberiam me dizer por que os indivíduos maiores não estão contando? Nesse exemplo? Alguém poderia dar um palpite? Talvez, professor, porque foram eles que deram origem aos que estão sendo considerados como os regenerantes? Seriam as matrizes dos regenerantes? É um bom palpite, mas nesse caso específico, não. Mas é um caminho interessante que pode ajudar a responder. Eu digo que não porque esses indivíduos ainda não são reprodutivos, ou seja, eles não estão produzindo sementes, frutos para deixar esses indivíduos regenerantes. Os que... Eles foram plantados. Opa. Exato. Não sei quem falou, mas está correto. É porque eles representam os indivíduos que foram plantados. E isso é um ponto de destaque dessa normativa de São Paulo, porque se você quiser optar pela estratégia de plantio de mudas, você pode optar sem problema nenhum. Eles fazem isso, incentivam e não tem nada contra. No entanto, esses indivíduos que foram plantados, eles não contam para esses dois parâmetros que são os nativos regenerantes e também as espécies nativas regenerantes, que depois está no quadro abaixo. Eles contam para melhorar a condição do ambiente e para a cobertura do solo, mas como parâmetro de indivíduo regenerante, eles não contam, porque eles foram plantados. Então, essa é uma estratégia bem interessante da proposta de São Paulo, né? Porque eu vou voltar um pouquinho só nos parâmetros aqui, né? Vejam que quando a gente está falando desses indivíduos regenerantes nativos, né? E também das espécies regenerantes, a gente só está contando com os indivíduos que surgiram após o início do processo de regeneração, e não com aqueles que foram implantados através da estratégia de restauração do plantio propriamente dito. Ficou claro essa informação? Sim, obrigado. Tá. Eu não entendi. Eu não entendi a diferença da primeira e da segunda, a imagem ali. A segunda é a diferenciação por espécies, isso? Isso. O primeiro só conta a quantidade, né? Nesse nosso exemplo ali, tem 13 indivíduos, né, apontado pelas setinhas ali, certo? E esses 13 indivíduos pertencem a 6 espécies, que é o que está na figura de baixo. A diferença é só, um é quantidade e o outro é, de certa forma, qualidade do ponto de vista do número de espécies.
Só porque, voltando aqui, eu vou voltar aqui na planilha para vocês... Eu vou voltar aqui na planilha para vocês agora observarem com isso em mente, né? Então, por exemplo, com 3 anos, né? O que se espera em termos de cobertura do solo, né? Com vegetação nativa. O ideal é que mais de 80% daquela área esteja coberto por vegetação nativa, né? Que a gente encontre no mínimo 200 indivíduos por hectare, isso só dos regenerantes, né? E que no mínimo 3 espécies. Vejam que o número de espécies é super fácil de conseguir, né? O valor de cobertura e do número de indivíduos é que é talvez um pouquinho mais limitante, assim. Então, esse basicamente é a forma, então, como podem ser feitos esses levantamentos para indicar essa questão do processo de recuperação propriamente dito. E no caso de Santa Catarina tem trabalhado no sentido de produzir uma normativa semelhante a essa que São Paulo tem, né? Ainda não está definido, hoje não existem esses parâmetros estabelecidos para o estado de Santa Catarina, mas o Instituto do Meio Ambiente tem trabalhado nesse sentido em produzir esses parâmetros, né? Hoje, então, fica muito mais dependente dos profissionais fazerem os levantamentos ao longo desses 3 anos, emitirem os relatórios e o órgão ambiental avalia se considera que é ou não suficiente aquilo que foi feito para atestar esse processo de regeneração, né? Como vocês podem imaginar, isso acaba se tornando um pouco subjetivo, né, dependente muito da avaliação que é feita, né, por isso muitas vezes acaba ocorrendo contestações em relação a esses resultados.